o meu maior intuito com vocês é que vocês aprendam a estudar a Bíblia do jeito correto, do jeito mais próximo possível do que o texto bíblico realmente quer dizer, o que o texto bíblico realmente quer nos falar, tá bom? Então, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade para cada um de vocês. Então, dentro disso, eu espero que vocês assimilem tudo isso, mas de uma maneira bem suave, tá? Uma maneira bem suave. Nada de pressão para que você... eu não estou perdido aqui. Não, isso aqui é uma classe bem democrática, onde você pode falar a hora que você quiser. E, acima de tudo, eu não sou detentor do conhecimento, eu não sou detentor de todo o saber, não. Apesar de eu ter estudado no colégio, apesar de eu ser uma pessoa bem dedicada aos estudos, eu quero dizer para vocês que eu não sou a última palavra da teologia, tá? Então, nós temos muitos teólogos da nossa igreja que pode acrescentar muitas coisas para vocês também, tá? Eu quero mostrar uma coisa para vocês dentro do livro de Salmos, tá? Primeiro capítulo dos Salmos. E dentro desse primeiro capítulo, eu vou ler o capítulo. Aliás, deixa eu explicar uma coisa para vocês. No livro de Salmos não existe capítulos, tá bom? Tá? Nunca fale, vamos ler o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 dos Salmos. Sempre é Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4. Porque cânticos hebraicos não existe capítulo, tá? Poesia hebraica não existe capítulo, existe número, tá? Então, Salmo número 1, Salmo número 2, Salmo 3, Salmo 4, Salmo 5, 6, 7 e 8, e assim sucessivamente, tá? Eu quero explicar um outro detalhe para vocês também. Quando você for ler a Bíblia, procure ler uma Bíblia de estudos. Por exemplo, nós, na Igreja Adventista, lançou uma Bíblia chamada Bíblia da Andrews. Se você tem essa Bíblia chamada Bíblia da Andrews, legal, você tem uma Bíblia boa na sua mão. Só que, entenda bem o que eu vou falar para você. Nós temos uma Bíblia, a Bíblia da Andrews, só que nós não temos uma Bíblia da Igreja Adventista. Não existe Bíblia da Igreja Adventista. A Bíblia, ela é da Sociedade Bíblica Brasileira, tá? Ela é a única detentora de fazer a tradução da Bíblia para o português, que a Bíblia a Bíblia de vocês, na capa dela aqui atrás, tem que aparecer lá a palavra SBB, Sociedade Bíblica Brasileira. SBB tem que estar sempre atrás da sua Bíblia. Uma coisa muito importante, quando você pega uma Bíblia, eu tenho aqui uma Bíblia, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, que é chamada a Bíblia... Deixa eu pegar ela aqui para vocês verem aqui. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, olha. Tradução Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo. Essa Bíblia, a tradução Novo Mundo, ela não é da Sociedade Bíblica Brasileira. Os Testemunhos de Jeová, eles têm uma fábrica que fabrica Bíblias para eles. E eles colocam dentro da Bíblia o texto que eles querem. Então, a Bíblia da Sociedade, a tradução Novo Mundo, que é dos Testemunhos de Jeová, eles têm ali alguns versos que eles mudaram dentro da Bíblia, tá bom? Então, a Igreja Adventista não tem uma Bíblia dela. Apesar dela colocar uma capa por fora, ela não mexe no conteúdo, não, tá? Ela não mexe. Agora, a Bíblia, olha só que interessante, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, ela tem a capa diferente, ela tem o conteúdo diferente. Para eles, o nome, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele é um Deus menor e não é um Deus maior. Eles não aceitam Jesus como Deus maior. Jesus é um profeta, um belo de um profeta, mas não é Deus para eles. Tá? É muito interessante que você saiba disso. E então, eles sempre vão colocar Jesus como um Deus menor. Sempre vai aparecer assim na Bíblia deles. Um outro detalhe muito importante, quando você pega uma Bíblia dos pentecostais, a Bíblia dos pentecostais, o que tem de diferente da Bíblia do pentecostal para a nossa Bíblia é apenas o comentário que tem dentro.
mas o conteúdo daquela Bíblia também é idêntico ao nosso. É idêntico, é igualzinho, porque também é da Sociedade Bíblica Brasileira. Só que dentro daquela Bíblia tem comentários, tem meditação, tem coisas que eles vão colocando dentro dela, tá? Então, toma cuidado em ficar comprando esse tipo de Bíblias, tá? Cuidado em ficar comprando esse tipo de Bíblia. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia judaica. Olha para vocês terem uma ideia. Tem aqui na minha mão uma Bíblia judaica. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu explicar um detalhe. Eu vim do mundão, né? Lógico, eu fui adventista, eu me batizei na igreja com 8 anos de idade. Aos 14 anos eu saí da igreja. Dos 9 anos, quando eu aprendi a ler, porque eu entrei na escola com 8 anos, dos 9 anos até os 14 anos, eu já tinha lido a Bíblia 7 vezes de capa a capa. Eu era conhecido como Chico Bíblia da minha cidade. Mas, aos 14 anos, eu acabei saindo da igreja, fiquei 22 anos afastado da igreja. 22 anos. Nesse inteirinho todo, nesse tempo todo, eu acabei esquecendo muitas coisas da Bíblia. Mas, quando eu voltei para a igreja, em 2008, quando eu voltei para a igreja, e voltei estudando de novo a Bíblia. Hoje, a Bíblia ela é como se fosse para mim, um HD. Aonde que ela está? Ela está toda no meu cérebro. De repente, ela sai algumas coisas. Mas a gente não pode simplesmente sair atirando para todo lado. Você tem que ter uma base, você tem que estar centrado em uma direção. E eu mostrei essa direção para vocês. Qual é a direção? Aonde que a Bíblia está sentada? A Bíblia está sentada em cima da Torá, que é a instrução. Torá quer dizer instrução, ensinamento. E quais são os 5 livros da Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aquilo ali é a base para todos os outros escritos da Bíblia. Nós temos na Bíblia praticamente quase 40 autores, tá? 40 autores que viveram cerca de 1.500 anos para estar pronta a Bíblia aqui. Mas só que a Bíblia, o último autor, que foi João, ele nunca conheceu o primeiro, que foi Moisés, ele nunca viu. Mas como que nós sabemos que a Bíblia pode ser inspirada? Porque o que fala em Gênesis está também dentro do Apocalipse, lá na frente, dentro dos Evangelhos. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, porque, apesar deles serem o autor, aquele que sempre inspirou foi Deus. Então, eu não coloco eles como autores, eu coloco eles como escritores. O verdadeiro autor é o Deus Todo-Poderoso. Tá? É o Deus Todo-Poderoso. É Ele que é o autor disso tudo, é Ele que é o arquiteto disso tudo, é Ele que é o engenheiro disso tudo, é Ele que é o fabricante disso tudo. Ele é o Deus presente em todos os livros da Bíblia. Tá? É muito interessante que quando você vai para o livro de Esther, você não vê o nome de Deus aparecendo lá, você não vê Adonai, você não vê Todo-Poderoso, você não vê aparecendo ali o Deus de Israel. Dentro do livro de Esther não aparece o nome Deus ali. É muito interessante, né? Tá? Você queria falar alguma coisa aí? Sim, Israel. Eu sou de família católica, tem padres famosos, que nem a Bíblia de Jerusalém. Quando eu fui para a igreja adventista, alguns teólogos que estavam falaram, a Bíblia de Jerusalém é até mais próximo do original que a Bíblia do Almeida, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A Bíblia de Jerusalém, ela tem muitas coisas do original implícito nela, sabe? É muito, muito próximo mesmo, tá? Partes, muito próximo. Né? Partes dela. A Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia retirada bem assim, como que eu posso falar para você? Bem aguçada ali dentro do texto. Eu sempre procuro, quando eu vou comprar uma Bíblia, eu sempre procuro a Bíblia que mais se aproxima da linguagem comum, que era a linguagem judaica ou hebraica, né? Aquela que se aproxima mais, tá? Então, quando você for comprar uma Bíblia, toma cuidado em comprar Bíblias que tenha comentários dentro dela. Cuidado com essas Bíblias que têm comentários dentro delas, porque é uma ideia de alguém que colocou algo ali para você, para tirar a sua mente dentro daquilo. Por exemplo, não tem nenhum problema com a Bíblia da mulher, tá? Não tem nenhum problema com isso, não.
Eu só estou dizendo que se você pega a Bíblia, que já tem comentário dentro, você não presta muita atenção. Você lê o texto bíblico e já corre para a meditação que está embaixo dela. Não, não, você não deve fazer isso. Você deve se atentar apenas no texto bíblico, porque a ideia que está aqui embaixo aqui é a ideia de alguém. A minha Bíblia é a Bíblia Almeida, a Bíblia de Estudo Almeida. Ela já está toda surradinha, está toda macetadinha aqui, mas é uma Bíblia de Estudos Almeida. E ela tem aqui embaixo muitas concordâncias bíblicas, ou seja, chave bíblica. O que é chave bíblica? O texto leva você para o outro texto, sem sair fora do contexto, tá bom? Toma muito cuidado quando você for fazer um estudo temático, porque estudo temático geralmente induz você a ir a um texto que está fora totalmente do contexto. Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado. Por exemplo, quando você pega a palavra meditar aqui, por exemplo, tem aqui a palavra, olha só que interessante. Leia aí comigo o capítulo 1 do livro de Salmo. Olha só que interessante. Eu falei capítulo, não, mas vamos ler o Salmo 1, tá? Salmo 1. Salmo 1 diz assim, olha só. Esquece esse nome que está em cima aqui, justos e ímpios, tá? Porque no original não existe isso, justos e ímpios. Israel. Oi. Você mandou abrir o microfone para que as pessoas pudessem aí, mediante você vai falando, fazendo as indagações. E eu queria que você pontuasse um detalhe muito importante no livro de Salmos mesmo, porque muitas das pessoas elas não sabem desse detalhe. Até um certo tempo atrás eu também não sabia, aprendi com você. Por exemplo, o Salmo 1, o livro 1, o Salmo, livro 1, o livro 1, livro 2, livro 3... Vou explicar exemplo, isso, vou explicar isso. Você vai explicar isso? Vou explicar. Legal, para tá? Que eles possam entender. Não, eu pensei que você não ia entrar. Eu vou explicar. Porque não sei se nas Bíblias de todos estão, mas na Bíblia aparece assim, ó, livro 1, Salmo 1, tem um risco até o 41. Não está aí na sua Bíblia? Salmo 1, aliás, livro 1, Salmo 1 até o 41. O que ele está dizendo? Esse salmo do capítulo 1 até o 41 é referente ao primeiro livro do Pentateuco. Qual que é o primeiro livro do Pentateuco? Gênesis. Tá? Então, toda a ideia que vai aparecer aqui, do capítulo, aliás, do Salmo 1 até o Salmo 41, a ideia está voltada para onde? Para o princípio, para o início. Então, você vai ver sempre isso na sua Bíblia, tá bom? Tá? Depois, quando você chega mais lá para frente, do 41, deixa eu ver aqui para vocês, do 41 até o Salmo, olha só que interessante, do 42 até o 72 é referente a qual livro? Livro do Êxodo. E aí você vai ver do 73 aqui na frente, já que o Irineu falou bem sobre isso, do 73, que é o Salmo de Asaf, até o Salmo 89 é referente ao livro de Levítico. Vai falar muito do sacerdote. Por quê? Porque Asaf era um levita. Vai falar do livro de Levítico. Aí, quando você vai um pouquinho mais para frente, a partir do Salmo 80, aliás, do Salmo 90, olha só que interessante. No Salmo 90 vai aparecer aqui um subtítulo. Qual que é o subtítulo? É o quarto livro, que vai falar do quê? Vai falar de números. E quem que é o primeiro autor que aparece? Moisés. Então, ele vai falar quando o povo chegou até ali Cades Barneia e não entraram, ficaram 40 anos no deserto e tal e tal. Por isso que o Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo assim, olha, mesmo que chegamos na entrada de Canaã, nós não entramos, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, um dia ele chegará à terra prometida. Entendeu agora, queridos? Tá. Uma dúvida. Isso, né? Israel, Fala. uma dúvida católica. A Bíblia Católica, ela traz o capítulo. Por que ela dividia? Ela traz o capítulo aqui, ó. Eu tenho uma Bíblia Católica aqui, ó. Deixa eu pegar ela para você ver aqui.
ela está toda surrada. Inclusive, eu fiz a minha mãe dar ela para mim. Eu fiz a minha mãe dar ela para mim. A Bíblia Católica, ela vai atrasando, ela atrasa um capítulo. Por exemplo, olha só que interessante. Quando eu estou falando do Salmo 90, quando eu estou falando do Salmo 91, ela não fala que o Salmo 91 é o 91, ela fala que é o 90. Sim. Entendeu? Salmo Mas 23 ou 22. Isso é só um problema, só um problema de numerologia, tá bom? Esse é só um problema de numerologia. Mas se você voltar, ela mostra para você corretamente. Oi? Mas eles estão certos fazendo isso? Então, eu percebi essa diferença de um capítulo antes, porque eu estou estudo para minha irmã. Não sei se é só para vocês, mas eu não estou ouvindo a Edilza. Vocês estão ouvindo ela? Está metralhado. Está picotando. Está cortando, eu não ouvi nada que você falou. Está cortando o som dela. Está cortando o som. Edilza, assim que melhorar o seu som, você faz a pergunta, tá bom? Então, o que eles estão querendo fazer ali? Eles apenas estão atrasando um capítulo, porque a Bíblia Católica, a tradução aqui, a Bíblia ela foi traduzida por um padre, tá bom, queridos? Padre João Ferreira de Almeida. E João Ferreira de Almeida não era um teólogo, não. Ele tinha alguns problemas com a escrita, ele também não tinha tanto conhecimento da teologia assim, não, tá? Então, a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida, que era um padre. Então, como um padre, ele puxa sempre para o lado do catolicismo. Só que ele foi muito usado por Deus para fazer aqui uma tradução quase estudar a Bíblia, tá? Quase que perfeita para aqueles que querem estudar a Bíblia. Mas o importante é que você sempre vai buscar o texto no original, sempre no original, tá? Tá bom? Então vamos lá entender uma coisa muito importante. Antes de eu ler o Salmo 1, 2 e 3, pensa comigo uma coisa. O livro de Malaquias é o último livro da Bíblia. Eu percebi isso porque eu estou dando estudo para minha irmã e ela está usando uma Bíblia católica. É isso mesmo, tem que tomar cuidado. Quando você for dar um estudo para uma pessoa e a pessoa está com uma Bíblia católica, você tem que ler na Bíblia dela, tá? Tem que tomar alguns cuidados. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O último livro da Bíblia não é o livro de Malaquias? Não é isso que está ali no livro do Antigo Testamento? Na Bíblia, deixa eu explicar para vocês agora. Na Bíblia judaica, não é Malaquias, tá bom? Na mente judaica, o livro de Malaquias não é o último. Por que não é o último? Porque na mente judaica, o último livro que vai transpor para o Novo Testamento é o livro de Crônicas, tá? O último livro escrito não foi o livro de Malaquias no Antigo Testamento, foi o livro de Crônicas. É muito interessante isso. Por que foi o livro de Crônicas? Porque o livro de Crônicas, na verdade, as crônicas, não tem crônica 1, 2, é um livro só. E foi escrito, sabe por quem? Por Neemias. Neemias que escreveu. Quando é que Neemias escreve o livro das crônicas? Ele escreve quando eles voltam da Babilônia. Ele escreve quando eles voltam. Então é escrito por volta do ano 420, 411, mais ou menos, é quando o livro das crônicas é escrito. E o livro das crônicas, sabe o que significa? É um livro que vai repetir todas as coisas que eles fizeram no passado. Ele vai falar sobre genealogia, vai falar sobre a descendência de Adão, vai falar a descendência de muitos ali, mas o que ele está querendo fazer? Está querendo fazer com que aquele povo que voltou da Babilônia, eles sempre recordem que eles têm origem, eles sabem de onde eles veio e sabem para onde estão indo. Ou seja, sempre voltando ao passado, você sabe sempre para onde você quer ir no futuro. Tá bom? Então, o livro das crônicas é essa a ideia. Então, o livro de Malaquias, ele está escrito por último porque ele foi o último profeta, mas não foi o último livro escrito. Tá? Não foi o último livro escrito. O livro de Malaquias não é o último. O último é Crônicas. Tá? É Crônicas que é o último livro. É muito interessante. Tá? Então, vocês precisam entender sobre isso. Tá?
Daniel também está em uma ordem diferente na Bíblia judaica. Por quê? Claro, porque ele, na verdade, ele vai pontuando ali a questão da profecia. É muito interessante que no livro judaico, na Bíblia judaica, quem é que está aqui antes? Olha só que interessante. Você vai ter Jeremias, você vai ter, olha só, Isaías e Jeremias, eles estão bem depois do livro dos Reis. Reis, vem o livro de Reis aqui, olha só. Logo depois do livro dos Reis, segundo Reis, vem Isaías, logo em seguida Jeremias, logo em seguida Ezequiel, que são os profetas ali, e logo em seguida, olha só que interessante, logo em seguida do livro de Ezequiel, vem aqui o livro de Oséias. Entendeu? Vem o livro de Oséias. Por quê? Porque eles colocam tudo em cronologia, tudo certinho nas datas deles, tá? Então, antes de você, deixa eu explicar para vocês. Antes de você começar a estudar a Bíblia tem 66 livros. Eu vou pedir pelo amor de Deus para vocês. Por que eu vou pedir pelo amor de Deus para vocês? Quando você estiver fazendo um estudo temático, o que é o estudo temático? Você pega um título, você lê um texto, depois você puxa para outro texto, depois você vai para outro texto, depois você vai para outro texto. Por exemplo, eu estou falando aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor. Agora, aonde que vai falar sobre a lei do Senhor? Vai falar no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, quando Jesus diz, não cuideis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim revogar, mas vim para cumprir. Então, qual que era o prazer de Jesus? O prazer de Jesus era nas instruções da Torá. O que guiou Jesus nessa terra? Foi a instrução da palavra do Senhor, que estava gravada no coração de Jesus. E por isso, ele então foi resguardado e foi cumpridor de todas as promessas que Deus tinha para a humanidade. Onde é que Jesus estava amparado? Na lei. Então, olha bem agora, tá? Eu vou ler aqui para vocês, e depois vou deixar aqui aberto para você dar a ideia do que está aqui, tá? Lembrando que o livro dos Salmos, você precisa entender que dentro do livro tem aqui a forma poética, tá? Você tem que entender que tem uma forma poética aqui. E o que você precisa entender também? Que tem dentro do livro dos Salmos meditações, tem dentro do livro dos Salmos também como é que eu posso falar para vocês aqui? Tem aqui também uma forma didática, e a palavra salmo significa Tehillim no hebraico, tá? Então, vamos lá, então. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Aprender dentro da ideia da aliança, tá? Pelo amor de Deus, não esqueça isso. Vou ler aqui, vou deixar em aberto para vocês, tá? Só para você comentar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Ele nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei, ele medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, eles não são assim. São, porém, como a palha, que o vento dispersa. Agora, olha o verso 5. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Acabou aqui a ideia do texto, sim ou não? O que você acha? Tá no red. Sim. Acabou ou não? Tô chegando. Acabou o capítulo 1? Eu acho que é uma introdução. O capítulo Sim 1 ou é não? uma introdução do livro todo, né? Acabou o Salmo 1? Acabou. Acabou de acabar. Alguém pode falar? Vai na frente. O que vocês acham? Acabou ou não acabou o Salmo 1?
Acabou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vocês não estão me ouvindo? Sim. Acabou. Eu acho que eu não estou ouvindo vocês. Espera um pouquinho aí, eu vou ter que sair aqui e voltar de novo. Porque o meu som aqui, não sei o que está acontecendo, eu não estou ouvindo vocês. Espera aí. Vou sair e vou voltar. Chega. Tenha. Tô correndo. Tá sem o áudio. Tem que ativar o áudio. Eu vou ativar o áudio. Eu não estava ouvindo vocês. A leitura que eu fiz do capítulo, do Salmo 1 até o verso, do verso 1 até o verso 6, acabou a ideia? Sim ou não? Sim. Não acabou, gente. Não acabou. Eu sabia que estava Não acabou. Sabe por que não acabou? Porque o Salmo 2, ele é junto com o Salmo 1. Olha só, como é que começa o verso 1 do capítulo 2, do Salmo 2? Porque se enfurece os gentios. A palavra porque é que ele está dando continuidade ao verso 6. Tá? Olha só, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os teus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro a regerá, e as despedaçará, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele refugiam. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Agora, oi. É interessante que o Salmo 1, o Salmo 2, ele está intimamente relacionado na íntima aliança entre Deus e o seu povo. Interessante que o Salmo 1 vai falar de Yahvé, o Senhor, e o Salmo 2, ele vai falar do Messias, vai falar da Torá. Você está entendendo? Então, o Salmo 2, o Salmo 1, o Salmo 2, ele está ali relacionado com o pilar da existência ali do povo de Israel. Entendeu? Não mudou nada, Sim, sim, está como pilar, mas o Salmo 1 vai falar o que rege a vida daquele que tem uma aliança com Deus. E o Salmo 2 vai falar daquele que realmente é o dono da mensagem que rege a vida do seu povo. Então, olha bem agora, presta bem atenção. Presta bem atenção. Não olhe para a Bíblia sua com a sua cabeça, com a sua cabecinha de oriental. Pensa como que isso servia para um judeu, para um hebreu. Olha bem agora para a Bíblia. Ele está dizendo assim, olha só. Primeiro, ele está dizendo assim: bem-aventurado. O que significa bem-aventurado mesmo? Feliz. Então, ele está dando o caminho da felicidade para aqueles que vão então, ser amparados pela aliança. Então, ele está dizendo assim: bem feliz é o homem. Que homem é esse? O que não anda com os ímpios. Não aceita O a homem tentação do aqui, que homem que é ele? Tem prazer na lei do Senhor. Não. Que homem é esse? Ele presta bem atenção, ele é um ser humano qualquer, ele é Adão,
ele é o Jorge, ou ele é a irmã Hilda. Que ser humano é esse? Todos. Nossa. Todos. Bem-aventurado o homem. Aqui ele tá, o homem, a palavra homem aqui, significa aquele ser humano. Então, aqui ele está dizendo, ele está generalizando, falando assim para mim e para você, olha, bem-aventurado é o ser humano. Então, serve tanto para o hebreu, tanto para aquele que estuda a palavra do Senhor hoje, dos nossos dias, quanto para eles. Então, vamos pensar. Bem feliz, a felicidade do ser humano consiste em ele não andar no conselho dos ímpios. Muito interessante. Ele não andar no conselho. A palavra conselho é no desígnio, naquilo que o ímpio mais gosta, sabe? Então, se você tem um companheiro, se você tem um amigo, e esse amigo ele não é temente a Deus, esse amigo não ele zomba das coisas de Deus, ele não é uma boa pessoa para você ser parceira dela, para você conversar e buscar conselho com ele. Então, o que ele está querendo dizer para mim e para você? Ele está querendo dizer para mim e para você o seguinte, olha, se você vai buscar conselho em um jugo desigual, você já está começando do jeito errado. Aonde que essa ideia que eu acabei de falar para vocês aparece lá no Novo Testamento? Fala de casamento. Casamento, sim, mas não só a questão de casamento. Aonde Paulo vai falar sobre isso? Vai lá comigo. Vai lá para a carta de 2 Coríntios. Eu quero aguçar a mente de vocês, tá? Eu quero fazer com que a mente de vocês trabalhe agora. Vai lá comigo para a carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Presta bem atenção aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 14. Isso sim é uma boa exegese, tá? Isso sim é uma boa... você está conseguindo fazer uma boa análise de texto, tá? Não vos ponhais em julgo desigual, capítulo 6, verso 14, de 2 Coríntios, tá? Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Quem são esses incrédulos? São aqueles que não temem ao nome do Deus Todo-Poderoso. São aqueles que conhecem o Deus Todo-Poderoso, mas eles não têm reverência pelo Deus Todo-Poderoso. Então, o ímpio lá do primeiro capítulo dos Salmos, o ímpio com quem você não pode andar no conselho deles, ele conhece Deus, mas ele preferiu não servir a Deus. Então, esse aqui do jugo desigual, aqui, ele é um incrédulo, ele só pode ser um incrédulo, só existe alguém incrédulo quando ele sabe que tem um Deus, mas ele não acredita nele. A pessoa não é incrédula se ela não conhece Deus. A pessoa só vai se tornar um incrédulo se ela sabe quem é Deus, se ela conhece a vontade de Deus e ela preferiu não cumprir, ela preferiu não seguir esse Deus. Então, presta bem atenção. A pessoa com quem você não deve pedir conselho é uma pessoa que conhece quem é o Deus verdadeiro, mas ela prefere não obedecer a Deus. Tá? Então, ele está dizendo, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. A palavra andar aqui, ele está dizendo assim, olha, eu estou com vocês o tempo todo. Você não precisa buscar conselho com aquele que não crê em mim. Aí ele diz assim, olha só, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Então eu serei o seu Deus, eu serei o vosso Pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vocês estão vendo aqui como que Paulo está falando muito claramente da aliança
Paulo está falando da aliança aqui. Ele está falando assim, olha só, aquele que tem uma aliança com o Deus Todo-Poderoso e serve esse Deus Todo-Poderoso, ele nunca pode buscar conselho com aquele que conhece o Deus Todo-Poderoso, mas decidiu não cumprir a vontade desse Deus Todo-Poderoso. Ele decidiu não ser servo desse Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Olha só que interessante. Eu peguei um verso apenas do Salmo, tá? Um verso apenas do Salmo para mostrar para vocês. Agora, olha só que interessante. Voltando de novo para o Salmo. Ele não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. O que é não se deter no caminho? O que é não se deter no caminho? Alguém tem uma ideia? Pode falar, tá? Ele não Pode falar um de cada vez. imita a conduta dos ímpios, é isso? Ele não permanece, olha bem, a palavra deter ele não permanece, ele não para. Ele não para na ideologia de alguém que está querendo perverter a mente dele. Você está entendendo? Por exemplo, é como se ele estivesse falando para você assim, falando para o Milton aqui. Vamos pegar o Milton como cobaia. Tá? Vamos pegar o Milton aqui. O Milton, ele é da igreja do fulano de tal lá que fala Arabachura Salam Aleikum, que fala em línguas, tá? E o Milton está querendo enfiar na minha cabeça que eu não tenho, a minha igreja não tem o Espírito Santo. O Milton está querendo enfiar na minha cabeça que a minha igreja não é batizada pelo Espírito, que a minha igreja é uma igreja pagã, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu sei que ele está errado. Mas eu parei para ouvir o Milton. E quando eu paro para ouvir o Milton, sabe o que acontece? O diabo influencia tanto o Milton que as coisas começam a entrar na minha cabeça. É como se o Milton... vamos pegar o Milton de novo por cobaia aqui. O Milton não acreditasse que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é Deus, eu provo para você na Bíblia e tal, e tal, e tal. Aí ele quer conversar comigo. Eu quero mudar a cabeça do Israel. Eu quero falar com o Israel, falar, Israel, é o seguinte, eu achei um texto aqui que você está errado e tal, mas eu sei que o Milton está errado. Se eu sei que o Milton está errado, por que eu vou lá ouvir ele? Você está entendendo? Deus está dizendo assim, se você tem plena convicção do conhecimento da palavra, por que você vai ouvir outra pessoa? É o que muitos estão fazendo na nossa igreja hoje. Estão pegando aí estudos aí na internet de outros pregadores aí que não estão nem aí para a palavra do Senhor e estão parando para ouvir. O diabo quer que você pare pelo menos 5 minutinhos para ouvir uma besteira, para ele enfiar coisa errada na sua cabeça. É por isso que muitos, só um pouquinho só, é por isso que muitas pessoas vão sair da igreja por causa de ideologias pregadas na mente dele. Jesus vai falar sobre isso lá na frente. Jesus vai falar sobre isso. O que Jesus vai falar? Jesus vai contar uma parábola. Jesus conta a parábola. E a parábola que ele conta é da casa colocada sobre a rocha. Olha que interessante. Jesus vai falar sobre a casa construída na rocha e a casa construída na areia. O que ele está falando? Você que construiu a sua convicção, o seu entendimento pautado na rocha, que é a verdadeira palavra, por que é que você vai ouvir aquele que tem uma casa construída na areia? Se você for ouvir aquele que tem uma casa construída na areia, logo, logo, a sua casa que está na rocha, ela vai cair da rocha e vai parar na casa de areia também. Oi, pode falar, Irineu, quem estava me chamando? Israel, já faz eu acho que tem uns 10 para 12 anos, no meio da igreja mesmo. E aí o irmão... Não, tem mais. Tem uns 15 anos. Eu era novo de igreja na época. Acho que eu tinha uns 4 anos de igreja. E aí o irmão foi fazer uma visita lá em casa, lá com a esposa, não sei o quê. Aí eu, irmão Irineu, tudo bem, tudo bom? Eu falei, tudo bem, tudo bom. Eu falei assim, então, irmão Irineu, eu vim aqui orar com o irmão. Aí naquela de orar, ele falou, irmão, posso fazer uma pergunta para o irmão? Eu falei, pode fazer, sim. Eu falei, irmão, o senhor acredita que a Bíblia tem muitas coisas para nos revelar que muitos dos nossos irmãos não conhecem e muitos dos nossos pastores não passam para nós? Eu falei, irmão, não sei disso não. Entendeu? Ele falou, irmão.
Você acredita que nós somos reparadores de brecha? Aí ele foi com aquela conversa, e moral da história. Ele estava frequentando aquela adventista.com. Ele era um dissidente da igreja. Então, ele queria colocar na minha mente, você está entendendo? Algumas coisas da igreja, né? Questão do Espírito Santo e tudo mais, você está entendendo? Então, veja que na própria igreja, isso é até hoje, né? Isso a igreja tem até hoje, os dissidentes têm até hoje. Então, se você der ouvido para essas pessoas, o que vai acontecer? Entendeu? Elas vão te levar por caminhos escusos, entendeu? Aí ele, não, você acredita que a igreja tem algo interessante para falar para você, muito mais do que você sabe, né? Que existe a igreja tem um conhecimento que talvez se você... Acho que cortou aqui o microfone do Irineu aqui. Está me ouvindo, Israel? Tá, deixa eu explicar para vocês agora. Não sei se isso está ficando bem claro para vocês, mas o que a ideia do texto bíblico, o autor do Salmo, que é Davi, o primeiro Salmo, o segundo Salmo é Davi quem escreveu, tá? Apesar de não estar aparecendo aqui o nome dele, mas foi ele quem escreveu, inspirado por Deus. Então, o que ele está querendo dizer para mim e para você? O primeiro Salmo, o Salmo 1 e o Salmo 2, ele é a introdução do livro dos Salmos inteiro, queridos. É a introdução do livro dos Salmos inteiro. Então, ele está querendo dizer, olha, a felicidade das pessoas é não ir buscar conselho naquele que não teme ao Senhor. A felicidade também é daquele que não vai parar dentro de conhecimentos errados da palavra do Senhor. Ele não se detém no conhecimento. A palavra caminho aí é doutrina, tá? A palavra caminho é um segmento, tá? Então, aquele que teme o Senhor, ele é feliz. Por que ele é feliz? Primeiro, ele não vai buscar conselhos com aquele que não tem reverência pelo nome de Deus. Segundo, ele não para na doutrina errada da palavra do Senhor. E terceiro, não se assenta. A palavra não se assenta, a palavra assentar é habitar, morar. Morar, ou seja, ficar acomodado ouvindo os escarnecedores fazer escárnio da Torá, fazer escárnio da palavra do Senhor. O que é um escarnecedor? É aquele que fica olhando para você e fala assim, vem cá, você ainda está acreditando nesse negócio chamado Bíblia? Esse negócio já era, esse negócio é do passado. Esses escarnecedores, ele também conhece a palavra, só que quando ele conhece, ele não conhece para ter reverência, ele conhece para zombar de Deus. Então, primeiro, você que é o homem feliz, o ser humano feliz, ele não vai buscar conselho com aquele que não teme ao Senhor. Segundo, ele não para na doutrina errada de alguém que prega mentira. Terceiro, ele não se assenta, ele não para, ele não permanece ouvindo essas pessoas. Ele não permanece. Simplesmente, ele não tem nem relacionamento com essa pessoa. A palavra assentar aqui ele não... Olha, observe bem essa expressão. Ele abole, ou seja, ele não tem amizade com esse povo. Melhor virar a costa para essas pessoas do que ter amigos que fazem isso contra Deus. É interessante que... Entendeu? Melhor você não ter nem amizade com eles. Melhor você nem ter amizade com eles. É isso que o salmista está dizendo. É isso que o salmista está dizendo. Aí ele vai dizer assim, qual é a felicidade? Onde é que ele tem o seu prazer? Se ele não tem prazer nenhum com o ímpio, onde é que é o seu prazer? O seu prazer, a palavra prazer está na Torá, nos ensinamentos da palavra. E nesses ensinamentos, ele medita de dia e de noite. A palavra que agora eu faço uma pergunta para vocês. O que é o meditar para um hebreu? Pode falar, pode abrir o microfone e falar. O que é o meditar para uma pessoa, para um hebreu aqui? É estar conectado com Deus dia e noite, normalmente. Eu penso assim, é estudar e ficar com aquela na mente, na cabeça, pensando nas coisas do Senhor e procurando sempre ouvir.
eu tô com a senhora falando aqui, mas não sei o que está acontecendo com o meu negócio aqui, que tá com o meu microfone fechado aqui, eu não sei o que está acontecendo, que eu não ouço vocês. Eu vou ter que sair de novo desse negócio e voltar de novo, não é possível. Eu acho, viu, Israel? Tá me escutando? Ele já saiu, já. Vocês me desculpem, mas eu não sei o que está acontecendo, tem hora que eu não escuto vocês. Tá me escutando, Israel? Tá me escutando? Estou escutando agora. Então, eu acho aí essa pergunta que você falou aí agora, né? Repete a pergunta aí. A pergunta que eu fiz é: o que é um meditar na palavra para um hebreu? Então, eu acho que é ler e pensar naquilo que você leu. Tá correto? Eles costumavam ficar repetindo alguns preceitos da lei junto com a roupa deles, que tinha referência a Deuteronômio, a lei do Senhor. Eles ficavam repetindo, até hoje eles repetem no muro lá, falando várias coisas para eles, né? Meditar, basicamente. Vou dar uma ideia para vocês. Presta bem atenção no que eu vou falar. Segura um pouquinho a fala de vocês. Presta bem atenção. O que nós estamos lendo aqui não são cânticos? Sim. Sim ou não? Sim. Não é cânticos? Então, quer dizer que eles cantavam esse negócio o dia inteiro, gente. Para ele não esquecer, eles ficavam cantando o negócio o dia inteiro. Observa o seguinte, ó. Qual é o melhor método para você memorizar uma música? É você cantar ela o dia inteiro. Repetir. Tem gente que canta uma porcaria o dia inteiro e aquele negócio fica impregnado na mente dele. Para um hebreu, ele preferiu escrever em forma de cântico aquilo que era mais importante para a vida deles. Porque eles começaram a cantar as instruções de Deus o dia inteiro. Ele não só lia, ele não só estudava, mas como ele cantava aquele negócio o dia inteiro, ficava cantando. Bem-aventurado é o homem que... Não sei qual que era a letra da música, não. Não sei qual era a melodia, não, mas ele cantava aquele negócio o dia inteiro. E quando você canta o dia inteiro, quando você vai fazer uma besteira, você... Opa. Está gravado na mente, está gravado na mente. Olha agora que interessante, O meditar no grego é a mesma coisa do meditar no hebraico? O que vocês acham? Não. Não. Você fez a pergunta, não, mas nós não sei. Não sei. Vocês não sabem? Tá. Não. Eu estou fazendo essa pergunta porque eu tô querendo aguçar a mente de vocês aí, tá? Eu vou fazer aqui a pergunta para vocês, mas antes de vocês responder isso para vocês, vai lá com o próprio livro de Lucas. Vai lá ver o que Jesus fala. Vai lá, livro de Lucas, por favor. Quer abrir uma live 9 horas. Livro de Lucas. Eu vou terminar bem antes das 9 aqui, tá, Irineu? Livro de Lucas. Observe o que Lucas fala lá. Observe o que Lucas fala. Eu quero que vocês... Lucas, capítulo 6, versículo 46 e 47. Olha o que Jesus fala. Presta bem atenção. Jesus fala assim, olha só. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. A palavra praticar é meditar no grego. Entendeu agora? Na concepção grega, o meditar não é apenas ler, é praticar. É o viver. Jesus está dizendo assim, olha, se você fica meditando, e só fica meditando e não pratica, não vai fazer a diferença na sua vida. Não vai fazer a diferença na sua vida. Então, na mente hebraica, meditar é cantar, é falar o dia inteiro, só que na mente grega, o meditar é praticar o tempo todo. Quanto mais você pratica, mais bom você fica. Entendeu?
mais hábil você fica, mais inteligente você fica. Pastor, é interessante que você colocou essa questão do cantar, e eu participei de uma reunião de uma comunidade judaico-adventista, e eles foram ler os 10 mandamentos, e eles, quando foram ler, eles começaram a cantar os 10 mandamentos, né? Eles cantam a Bíblia inteira, né? Por isso que eles memorizam tanto a Bíblia, né? É isso mesmo, tá? Na cabeça do judeu, quanto mais você canta, mais você fica, mais você, como é que você fala? Você fica mais com a mente mais aguçada para falar para os outros, para mostrar para os outros. Então, o Salmo está dando a ideia para mim, para você. Qual que é a ideia? A ideia é: quer ter prazer na lei do Senhor? Cante ela como se ela fizesse parte da rotina do seu dia e da sua noite. Por isso que ele fala, medita de dia e de noite. Quando você está cantando e deita cantando com aquele negócio na mente, você vai ter sonhos bons. Você vai ter belos sonhos. E aí ele vai dizer assim, olha só, agora presta bem atenção agora que eu quero ler para vocês o Salmo 1 ainda, o versículo 3 agora. Ele, porém, ele é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha só que interessante. Para o judeu, para o hebreu, a árvore era importante, sim ou não? Sim. O que ele tem na mente aqui quando ele fala da árvore? O justo. Não, fala de novo aí. O que ele tem na mente quando ele vai falar da árvore, gente? Frutos para ele consumir. A árvore da vida, queridos. Vocês ficaram mudos aí? Ficaram mudos, é? Qual que era o maior sonho do judeu? Qual que é o maior sonho do hebreu? Voltar a ter a árvore da vida. Então, ele é como uma árvore da vida, ele é como uma árvore que dá vida, que produz vida. Ou seja, o crente, ele está falando que o crente é aquele que tem uma aliança com Deus, que não se mistura com pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores e que medita na palavra, medita na aliança divina, ele pode ser uma vida para outras pessoas, como uma árvore da vida. Estou escutando um monte de grilo aí na cabeça de vocês aí. Clic, 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 clic. Viu? E tem a ver uma coisa quando Paulo fala que é do cheiro de vida para vida e de morte para morte. Exatamente, Jorge, exatamente. Ô, Jorginho, eu já ia falar sobre isso, mas você já foi buscar na sua cabeça aí. O crente, quando ele pratica, ele é cheiro de vida para vida. Quando ele não pratica, ele é cheiro de morte para morte. Misericórdia. Misericórdia. Israel. Oi. O Salmo 92, verso 13, ele vai falar algo interessante também. Plantados na casa do Senhor. Ele diz assim, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Entendeu? Quer dizer, quem são plantados na casa do Senhor? Quem que vai florescer? Gente, eu vou deixar vocês loucos, né? Vou deixar vocês bem malucos aqui comigo, tá? Como é que eu consigo deixar vocês loucos aqui, tá? Isso não é coisa da minha cabeça, não, viu, gente? Isso não é coisa da minha cabeça, não. Eu quero levar vocês para vocês entenderem umas coisas muito importantes, tá? Sobre a questão da árvore da vida, tá? Eles tinham muito costume de falar sobre... Eles lembravam muito sobre a questão da árvore da vida. E por lembrar bastante da questão da árvore da vida, eu vou mostrar uns textos para vocês, só para mexer um pouquinho com a cabecinha de vocês, tá? Eu quero levar vocês aí para o livro de Provérbios, capítulo 11. Olha aí, olha o livro de Provérbios aí, capítulo 11. Presta atenção aí. Provérbios, capítulo 11. Olha aí, Provérbios, capítulo 11, verso 30. Olha aí.
Olha bem agora. Olha qual que é a ideia que eles têm sobre a árvore da vida. O fruto do justo é a árvore de o quê que está escrito aí nessa Bíblia? Fantástico. Nossa. Nossa, essa foi demais. Vocês entenderam? Eles sempre tinham o desejo da árvore da vida. Tá? Vai aí para o capítulo 13, aí, verso 12. Capítulo 13, verso 12. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore do quê, queridos? Árvore do quê? Árvore de vida. Tá? Olha o capítulo 15, verso 4 do livro de Provérbios. Capítulo 15 de Provérbios. Olha só, a língua serena, ela é árvore do quê, queridos? Árvore de vida. Árvore de vida. Vocês entenderam? Ele está comparando o crente lá no livro dos Salmos, no Salmo 1, ele está comparando o crente a uma árvore de vida. Tá bom? Alguma dúvida a respeito disso, sim ou não? Fala comigo, gente, pelo amor de Deus. Eles estão ficando aí apavorados com tudo que eu estou falando para vocês. Não é coisa da minha cabeça, não, viu, gente? Não, a Bíblia ela é muito linda. Ela desperta uma fome que é insaciável. É impressionante. O povo hebreu, ele tinha muito na mente deles o desejo de ter a árvore da vida de novo, gente. Eles tinham muito desejo de ter a árvore da vida. Mas como eles não podiam mais, eles falavam que o verdadeiro cristão, o verdadeiro remanescente, ele poderia ser, sim, igual à árvore da vida. Que todo aquele que se aproximasse deles poderiam usufruir do fruto que esta árvore produzia. Agora, a pergunta que eu faço é, olha bem que interessante. O crente, presta bem atenção. O crente que eu falei aqui, Sueli, acho que eu já fechei aqui a Bíblia. Eu falei aqui Provérbios, capítulo 11, verso 30, e falei também Provérbios, capítulo 13, capítulo 11, verso 30, capítulo 13, verso 12 e capítulo 15, verso 4. Tá? Presta bem atenção. Na mente de um hebreu, o crente, quando ele era praticante, ele era aquele que ajudava as pessoas a chegar-se àquele que poderia dar vida a eles. Então, presta bem atenção. Quando Deus fala para Moisés, para Abraão assim, Deus fala assim, olha, Abraão, farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Ou seja, você, Abraão, vai ser um canal de bênção. Se você for obediente à minha palavra, você vai ser cheiro de vida para vida. Agora, se você ouvir a minha palavra e não ser obediente, você vai ser um cheiro de morte para morte. Então, o crente, quando ele sabe, ele conhece a palavra de Deus, mas não pratica, ele é um caixão vivo. Misericórdia. Para ficar mais claro isso para vocês, olha a ideia que Paulo passa no livro de Efésios, capítulo 2. Vai lá comigo. Livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Observe o que Paulo fala do crente quando ele não tem Cristo na vida dele. Como é que ele é? Efésios, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim, ele, Jesus Cristo, te deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Observe, delitos e pecado é aquele que conhece o que é certo e pratica o que é errado. E quando ele conhece o que é certo e prefere viver, capítulo 2, verso 1 de Efésios, tá? Efésios 2, verso 1. Aquele que pratica as coisas erradas sabendo o que é certo, ele é um crente morto. Pode estar respirando, pode estar andando, pode estar falando, mas sem Cristo ele está morto. Então, se ele está vivendo, se ele está falando de Cristo? Não.
Ele apenas está querendo levar as pessoas para o caixão junto com ele. Tá? Pedro lá em João capítulo 20, depois que Jesus morre, ele está nadando nu lá. É basicamente essa a ideia, porque ele também não estava nem aí mais depois que Jesus morreu. Né? Basicamente essa ideia. Eu tô falando isso para vocês. Presta bem atenção, gente. Presta bem atenção. Acho que foi ontem que alguém falou para mim que um pastor pegava o texto bíblico e destrinchava o texto bíblico. É exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Como que você pode fazer isso? Quando você não coloca a sua ideia dentro do texto. Você não pode colocar a sua ideia dentro do texto. Você tem que sempre pensar o que eles pensavam. E quando você vê o que eles pensavam e como que aquele negócio para eles era tão bom, você vai falar assim, poxa vida, hoje qual que deve ser o meu desejo? O meu desejo também deve ser da árvore da vida. Tá? O meu desejo tem que ser, a Edilza está falando que ela falou sobre o pastor Elbio, o meu desejo deve ser também da árvore da vida, porque a árvore da vida será o centro. Ah, meu Deus do céu, já estou levando vocês para outro lugar. Eu tenho que falar uma coisa fantástica para vocês, tá bom? Agora, eu mexi com esse negócio, eu tenho que falar. Vai lá para o livro de Apocalipse, vai lá. Agora eu vou ter que mexer com vocês mais ainda. Mais e mais e mais e mais e mais. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Talvez você vai fazer uma pergunta para mim aqui, e eu até sei qual é a pergunta que você vai falar, sobre as folhas, sobre as folhas da árvore que são para a cura das nações, tá bom? Tá? Eu sei que alguns têm curiosidade de saber sobre isso, mas calma aí essa curiosidade, tá? Não vou responder isso hoje para você, não. Vou responder talvez no outro dia. Mas quero que você preste atenção nisso aqui agora, olha. Então ele me mostrou, capítulo 22, verso 1. Então ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem, a margem do rio, está o que lá? A árvore da vida. Observe uma coisa. Observe. Por que que essa árvore tem que estar no céu se Deus já nos deu a eternidade? Por que que eu tenho que ir para a árvore para comer o fruto da árvore? Por que que eu tenho que estar nessa árvore? O que que tem essa árvore de tão bom assim? Deixa eu explicar um detalhe para você. A palavra árvore aqui, sabe qual é o nome da palavra árvore? Deixa eu mostrar para você um negócio muito interessante. Eu quero que vocês anotem isso, tá? Anotem aí na sua Bíblia. Qual é o nome da árvore no hebraico? Tá? A irmã Maria Hilda vai ter que sair aí. Que Deus abençoe a senhora, irmã Maria Hilda. Mas eu vou terminar o estudo de hoje aqui, tá? Por quê? Porque é muita coisa para falar para vocês só de um livro. A palavra árvore significa Quislon, tá? Escreve aí. É X-U-L-O-N. Quislon. A palavra árvore significa Quislon, no grego, tá? Agora, olha que interessante. Volta comigo para o livro, isso é fantástico, para o livro de Gálatas. Vai lá, volta lá para o livro de Gálatas, tá? Quero mostrar uma coisa para vocês antes de eu parar com isso aqui, tá? Capítulo 3, versículo 13, do livro de Gálatas. Olha bem que interessante. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado aonde? No Quislon, madeiro. Então, a árvore da vida, lá na Nova Jerusalém, na terra prometida que Deus tem para nós, ela é símbolo da cruz de Cristo Jesus, queridos. Ela é símbolo da cruz de Cristo Jesus. Ou seja, nós não vamos ter somente as marcas nas mãos e nos pés de Cristo Jesus do sacrifício. Nós vamos olhar para o símbolo da cruz o tempo todo e só teremos vida se nós formos o tempo todo comer o fruto da árvore da vida. Isto é fantástico. Vocês estão entendendo? Isso é fantástico, isso é maravilhoso.
Então, a árvore da vida no Jardim do Éden já simbolizava para Adão e Eva o quê, queridos? Que um dia aquela árvore um dia daria vida para Adão e Eva se eles perdessem a vida eterna dentro do Jardim do Éden. Comer do fruto é como se estivesse comendo do pão da vida diariamente. O fruto simboliza o corpo de Cristo. A árvore simboliza a cruz de Cristo. Para que eu possa ter vida, eu tenho que comer do fruto que é o próprio corpo de Cristo Jesus, que foi esmagado por mim e por você na cruz do Calvário. Amém, queridos? Amém? Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Tá? Para nós encerrarmos isso aqui, quero encerrar para vocês, parando aqui, eu só estou estudando o Salmo 1, tá? Só o Salmo 1. Então, Israel, só rapidinho, antes de você passar para outro assunto, ainda nesse assunto de árvore da vida. Então, você iniciou esse assunto a partir do Salmo 1, onde diz que aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, eles são como árvores, né? Plantadas à beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo. Então, é assim, nós devemos ser árvores da vida. E quando Jesus fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ele está dizendo o quê? Ide por todo mundo, está falando que você árvore da vida. Por quê? O fruto que nós temos, que é o conhecimento de Jesus, nós vamos dar para os outros. Exatamente. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando vida para eles. Meu Se eles Deus do céu, quiserem, né? Você falou tudo. Já não preciso nem falar mais nada. Entendeu agora? É exatamente isso, meu. Exatamente isso. Exatamente isso. Nesse sentido que nós devemos ser árvore da vida. Exatamente, exatamente. É nesse sentido. É nesse sentido. Tá bom? É nesse sentido. Não para dar vida, porque a árvore não dava vida para ela mesma, né? Exatamente. Ela dava vida para agora você só esqueceu de falar um negócio. Agora você só esqueceu do negocinho. Essa árvore está plantada aonde? Junto à água. A água, então. Quem é a água? É símbolo do quê? É símbolo de Jesus, né? Espírito Santo, Milton. Espírito Santo. Espírito Santo, é. Se você está conectado com o Espírito, você produz fruto. Mas você não produz para você comer, você produz para alimentar outras pessoas. Aí tem Gálatas 5, 22, 23 também, fala dos frutos do Espírito. Né? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Fantástico, né? Fantástico. Fantástico. Isso é maravilhoso. É tudo existe uma ligação em tudo, né? Você produz fruto. Quem produz fruto é árvore. Né? Exatamente. Parabéns, Milton. Parabéns. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou muito feliz de estar passando esses estudos para vocês e estou olhando para vocês e estou vendo a mente de vocês está tão assim, bem já avançada. Está bem assim, pensando já, colocando as coisas em prática. Eu estou muito feliz. Vocês não fazem ideia como que eu estou feliz. Sabe por quê? Porque eu estou vendo frutos das nossas aulas acontecendo na vida de vocês. Está acontecendo isso na vida de vocês. Tá? Fico muito feliz porque cada vez mais que você... Oi, Milton. Nós podemos dizer que você está sendo árvore nas nossas vidas. Amém. Amém, gente. Amém, amém, viu? Amém. Amém. Ô, tá? Pandemia abençoada, hein, Israel? Ô, louco, abençoada pandemia. Na verdade, agora a gente não pode sair para fora, então a gente vai estudar esse negócio aqui, né, Milton? Né, Ana? Ô, pandemia, viu? Graças a Deus, porque quando sair, a gente vai sair realmente diferente. Amém, gente, amém. Olha, eu tô aqui... Israel. Oi, Deus. Então, eu vou voltar a trabalhar às quintas e não vou poder ver esse estudo. Não teria possibilidade de mudar para sexta. Olha só.